Vamos lá, meu time. Mentalidade e posicionamento profissional. Antes de construir processos, antes da gente entrar no negócio de fato, você precisa construir uma mentalidade forte e você precisa aprender a se posicionar no mercado. Essa setagem inicial, essa preparação é fundamental para tudo que a gente vai ver nos próximos módulos. Esse módulo aqui é o seu guia de autoliderança, de disciplina e de posicionamento. Habilidades essas, características essas, etapas essas, cruciais para o empresário. Agora eu vou te passar a visão do que separa um amador de um profissional no audiovisual. Você vai ver que não é só a entrega fim, não é só o vídeo, não é só a foto, não é só o resultado em relação à qualidade do material. Tem outros aspectos que envolvem essa diferença. A diferença, ela está na postura. A diferença, ela está na estrutura. A diferença, ela está na organização. Ela não está, definitivamente, ela não está só na técnica. E esse é o erro de muita gente, né? Muita gente acha que o que define um profissional é só a qualidade técnica. É a câmera, é a edição, é a direção, é o quão colorido aquele vídeo é. Cara, vai muito além disso. Assim. Vai muito além disso. O profissional ele precisa de postura, ele precisa de organização, ele precisa de comprometimento, ele precisa de disciplina, ele precisa de profissionalismo. Um profissional precisa de profissionalismo. E o nosso mercado, o nosso segmento, como ele teve uma enxurrada de novos entrantes nos últimos anos e como ele, especificamente, você tem uma barreira de entrada consideravelmente baixa no sentido de você não precisa de grandes investimentos assim para entrar, para acessar o mercado. Você não precisa ter um diploma para acessar esse mercado. Qualquer um, entre muitas aspas, qualquer um entra. E aí você baixa o nível em relação a esse profissionalismo. Se qualquer um entra a qualquer tempo, de qualquer jeito, vira uma bagunça, vira uma zona. Então, o que cabe aos profissionais que fazem parte desse mercado, o que cabe a nós que fazemos parte do mercado e queremos elevar o nível desse mercado, subir a régua desse mercado, padronizar esse mercado, nivelar esse mercado. Queremos e precisamos fazer isso como responsabilidade nossa para que os nossos clientes vejam valor, percebam valor, enxerguem esse valor e retribuam o valor do que a gente de fato tem potencial de fazer e entregar e o que a nossa profissão merece. Então vai muito além dessa qualidade técnica. Essa diferença ela está na postura, a diferença está em como esse profissional encara o mercado, se porta no mercado, se posiciona nesse mercado, se relaciona nesse mercado. Isso difere um amador de um profissional. A qualidade importa, os vídeos importam, a entrega final é óbvio. Essa é a base que chancela tudo. Eu nunca vou ser o cara que vou te falar que o vídeo não é importante. Ele é muito importante, o equipamento é muito importante, o vídeo é muito importante. A gente vai falar sobre tudo isso. Nessa primeira fase aqui, o que a gente precisa setar e ter essa consciência é de que não é só sobre a entrega final. É sobre profissionalismo. É sobre a forma como esse profissional encara o mercado, é sobre a forma como esse profissional tem compromisso com a entrega, compromisso com o cliente, compromisso com o resultado gerado para o cliente. Muita gente entra nesse mercado e com uma mentalidade de artista apenas, com uma mentalidade criativa apenas. Eu já fui esse cara, eu já cometi esse erro, onde o que importava era que o meu vídeo era foda, que eu era muito bom, quero saber o que o cliente acha, o que o mercado acha. Eu era meio rebelde, assim. Todo mundo já passou por essa fase, talvez você esteja nessa, e se ainda está, é hora da gente setar isso, essa cabeça, essa mentalidade de uma outra forma. É sobre compromisso, é sobre entrega, é sobre respeito ao cliente, que é quem viabiliza com que tudo aconteça, quem paga a conta. Então a gente precisa escutar os clientes, a gente precisa se relacionar com os clientes, a gente precisa, de fato, respeitar esses clientes e ser coerente com tudo, com todas as nossas características no mercado. A gente precisa ser coerente, tendo em vista que tem um cliente fim, que é quem paga a conta e quem viabiliza que tudo isso aconteça. Então vamos lá? O que caracteriza, cara, esse amador?
Vamos reforçar o que caracteriza, como a gente não deve se comportar, né? E definitivamente como não devemos nos comportar, como você não deve se comportar, porque te caracterizaria como um amador. Cara, falta de comprometimento, que é fazer projetos de forma desorganizada, sem planejamento, faltar com compromisso junto aos seus clientes, faltar com prazo, atrasar a entrega. Esse é o amador. O amador, ele não tem consistência. Ele trabalha quando dá vontade ou quando surge uma oportunidade. Então, ele não cria as próprias oportunidades. O amador, ele espera aqueles lapsos criativos para ele poder sentar para editar um vídeo, sentar para produzir. Ele não cria uma rotina consistente, disciplinada, de criação, de produtividade, de trabalho. O amador, ele está mais artistão, mas ele está muito pouco posturado em relação e posicionado em relação a negócio, em relação a compromisso. Ele não tem consistência. E ele não se posiciona no mercado. Agora, falando de posicionamento, ele faz de tudo para qualquer um, de qualquer jeito, sem clareza do que entrega. Vou falar dentro desse módulo ainda muito sobre posicionamento, para você sair daqui com o seu posicionamento definido. Você vai ver que as coisas vão mudar consideravelmente para você. Quem faz de tudo, quem entrega qualquer coisa para qualquer um, quem tenta atender a tudo e a todos, acaba não sendo profundo em nada para ninguém. Então, esse amador, ele não se posiciona no mercado, ele não ocupa um lugar específico no mercado, com uma característica própria, um estilo próprio de produção, com valor, uma proposta única de valor para os clientes certos. A gente vai falar sobre tudo isso, mas já é importante deixar isso pautado. E esse amador também, ele não sabe precificar. Ele cobra sem estratégia, e de forma, às vezes, ou todas as vezes, de forma aleatória. Se você cobra sem estratégia, você cobra de forma aleatória. Se você não conhece o seu lugar no mercado, se você não conhece quais os valores que geram na concorrência, se você não conhece quanto te custa o que você tem, o seu trabalho, se você não conhece quanto custa a sua produção, a sua operação, você está cobrando sem a base necessária, sem os insumos necessários, sem as informações necessárias para fazer a melhor entrega possível. Então, esse amador cobra sem estratégia, às vezes de forma aleatória. Se você hoje cobra sem estratégia, se você não domina a precificação, você ainda está caracterizado como amador, mas fica tranquilo que a gente vai resolver tudo isso aqui. Você sai daqui dominando precificação. O amador não entende que está num jogo de negócios. Ele vê o audiovisual apenas como arte, sem enxergar que precisa vender e se posicionar no mercado para, de fato, sobreviver e prosperar. Família, audiovisual é arte, mas é negócio. Audiovisual não deixa de ser arte, a parte técnica, a parte criativa, essa parte artística, ela tá pulsando, ela pulsa dentro da gente, faz parte do que a gente ama e de quem a gente é. E ela precisa sempre estar muito presente na mesa, na conversa. A arte está no jogo, também é sobre arte, mas audiovisual é arte, mas é negócio também. E, acima de tudo, audiovisual precisa ser encarado como um business. A gente precisa fazer dessa arte algo sustentável, algo que, de fato, possa se tornar lucrativo, organizado, eficiente, transformar a sua técnica, transformar a sua criatividade, transformar a sua arte, transformar o seu olhar, a sua poesia, a sua forma única de enxergar as coisas, transformar isso num business. É isso que eu te oriento, é isso que eu te ensino a fazer, é nisso que eu te oriento. Definitivamente, o profissional não trabalha quando está inspirado apenas, ele trabalha para estar sempre disponível e relevante. A gente tem que quebrar esse mito de que o profissional criativo só trabalha nas madrugadas e ele trabalha quando ele tem esses lapsos criativos, quando vem do céu uma inspiração. Cara, o profissional ele tem que se fazer sempre disponível, se portar sempre disponível, sempre relevante, sempre pronto para a guerra, sempre pronto para os desafios, sempre pronto para resolver os problemas, sempre pronto para ser criativo ao desenvolver uma
rotina criativa. A gente vai falar sobre tudo isso, mas já deixando pautado aqui. Para com essa ideia de que eu só funciono nas madrugadas e eu só funciono às vezes, eu fico sentado esperando vir uma inspiração. Não. Você tem que aprender a construir uma rotina onde essa criatividade ela faz parte do seu dia, você consegue produzir essa criatividade a partir de processos, a partir de uma rotina produtiva, a partir de uma forma de fazer as coisas para que isso seja replicável. Tudo que é replicável se torna escalável. Se você não consegue escalar a sua criatividade, você se torna, ao invés dela ser uma habilidade, um ponto forte, você se torna refém dela. Ela pode se tornar o seu maior limitador. Preste atenção nisso. A sua criatividade pode se tornar a sua maior limitadora se você não aprende a debriefar ela, fazer essa engenharia reversa de como ela surge, de como ela vem, para que você consiga trazê-la mais vezes ao longo dos seus dias. Pega essa visão, família. A sua criatividade precisa ser decifrada, você precisa exercitar uma engenharia reversa para entender como e quando e por que você se torna mais criativo nos seus dias, para que você possa fazer disso um método, um processo, uma forma replicável para que você possa aplicar isso para mais projetos e para mais clientes e fazer o seu trabalho um trabalho mais lucrativo e mais escalável. Esse é o game. Esse é o game. Falamos do que não devemos ser, né? Agora vamos falar do que a gente tem que ser. Vamos falar do que caracteriza esse profissional do audiovisual. Cara, disciplina e comprometimento. Cumpre prazos, mantém qualidade, entrega o que promete. Palavra, porra. Palavra que por muito e durante um período, e ainda hoje, infelizmente, cara, se perdeu. O poder da palavra, o poder do aperto de mão, a honra que carrega a palavra de um profissional virou uma zona no nosso mercado, família, por muito tempo e em muitas esferas, e ainda presente isso. Prometer e não cumprir, falar que vai fazer e não entregar, prometer um horário e não cumprir. Cara, isso tem que ser banido da nossa profissão. A gente ficou, o profissional do audiovisual, o profissional criativo, ele ficou caracterizado, ele ficou estereotipado com isso. O cliente, ele criou um estigma, um paradigma e um estereótipo na cabeça dele de que ele vai contratar um profissional criativo, ele vai ter dor de cabeça, ele vai ter problema. E por quê ele criou isso? Porque a gente criou isso nele. A gente criou essa defesa, esse bloqueio nos nossos clientes. Por que a gente criou? Com maus comportamentos, com falta de disciplina e com falta de crescimento, de comprometimento, a gente gerou isso nos clientes. A gente precisa mudar esse jogo, não pode. O profissional ele precisa ser, isso é o básico do básico. Só que esse é um básico que se tornou diferencial. Hoje, se você cumpre prazo, mantém qualidade, expectativa alinhada com o seu cliente e sempre entrega o que você promete do jeito certo, no horário certo, no dia certo, como as coisas têm que ser, obviamente, cara, a gente muda esse jogo. E isso se tornou diferencial. O básico, o que era para ser só a nossa obrigação, se tornou diferencial. Por quê? Muita gente no mercado não está fazendo isso. Muita gente está levando isso nas coxas. Muita gente não cumpre prazo, não consegue manter uma qualidade coerente ao longo do tempo, tem lapsos de qualidade, assim, entrega algo fenomenal, incrível, no dia seguinte entrega uma porcaria, porque não tem processos estabelecidos para chegar em um resultado específico, fica refém da criatividade divina e refém do humor, às vezes, muitas vezes, para poder produzir alguma coisa. Então, e o principal problema, não cumprir horários, não cumprir prazos. Cara, acabou com isso. Acaba com isso, elimina isso. Eu eliminei isso da minha produtora. Não existe a possibilidade de eu olhar no olho do meu cliente, fazer uma promessa e não cumprir com essa promessa. A sua palavra, a sua reputação, a sua credibilidade, a sua honra vale mais do que tudo nesse jogo. E lembre-se disso. Isso que deveria ser só obrigação se tornou diferencial. No mercado atual, no mercado que a gente está, onde tanta gente negligencia isso se tornou diferencial. Então, se você faz isso, você já está muitos passos à frente. Esse profissional do audiovisual, ele tem uma oferta clara. Eu vou te ensinar a construir isso, mas já vamos setar essa mentalidade para isso. Ele tem uma oferta clara. Ele sabe exatamente o que ele vende
ele sabe exatamente para quem ele vende e ele sabe exatamente como ele se posiciona, que lugar ele ocupa nesse mercado. E essas definições, essa clareza, esse direcional muda tudo nesse jogo, família. É como você ter um guia, é o teu GPS ali, é você saber exatamente para onde você está indo, com quem você está falando, o que você vende, para quem você vende, por que você vende, como você vende, por quanto você vende. Eu vou te ensinar a ter todas essas respostas aqui dentro do Marco Zero. Esse profissional, ele tem uma oferta clara. Esse profissional sabe precificar, ele valoriza seu tempo, ele valoriza o seu próprio trabalho, ele cobra de forma estratégica, sem desespero para pegar todo e qualquer job, a qualquer custo, de qualquer jeito, para qualquer cliente. Ele aprendeu a precificar. Ele precifica de maneira estratégica, de maneira correta, de maneira coerente com a sua fase, com o seu momento de carreira, com o seu momento de profissão, com o seu momento de produtora, para que esse negócio seja de fato lucrativo, para que esse negócio tenha poder de reinvestimento nele mesmo, para que continue crescendo, para que esse profissional coloque um dinheiro honesto no bolso, para que esse poder de investimento seja coerente e justo com o seu perfil de cliente ideal, para que tudo isso esteja alinhado. Então, o profissional, ele aprendeu a precificar. E ele aprendeu, esse profissional, ele sabe, ele domina o jogo dos negócios e das vendas. Ele não espera os clientes chegarem do além, ele não espera os clientes chegarem por sorte. Ele aprendeu a gerar demanda ativa, ele aprendeu a gerar as próprias oportunidades, ele aprendeu a trazer previsibilidade de receita. Esse é o profissional. O amador, ele espera uma demanda surgir, ele não sabe como se posicionar, ele não sabe de onde vai vir a próxima venda, ele não sabe quanto vai custar o próximo projeto, ele não sabe, quando chega uma demanda, um pedido de orçamento, ele não sabe por onde começar, e ele não sabe se vai converter ou se não vai, se vai vender ou se não, ele não sabe nada. Ele vive num campo cinzento, onde ele não consegue, nebuloso, onde ele não consegue enxergar. O profissional domina o jogo dos negócios, conhece tudo sobre vendas, se posiciona no mercado, vende do preço certo, produto certo, para o cliente certo e gera a sua própria demanda de maneira ativa. Ele é um vendedor, de fato. Ele assumiu o cargo, a função, o fardo de vendedor. E essa mudança, essa mentalidade, essa virada de chave muda tudo. Você é um vendedor. Além de você ser um profissional criativo, técnico, artístico, você precisa ser um vendedor da sua própria arte. Você precisa aprender a vender a sua própria arte. Não adianta só você saber fazer essa arte. Você precisa saber vender essa arte. Aí você tem um negócio em mãos, quando você aprende a vender a sua própria arte. E esse é o erro da maioria. Muita gente não sabe vender a sua própria arte, o seu produto, a sua criatividade, a sua técnica. Você que está aqui comigo vai, com certeza, vai saber vender, vai dominar o jogo das vendas. E o profissional, ele foca no cliente, que é quem importa, que é quem paga a conta, e não só no próprio gosto pessoal. Ele produz para gerar resultado para o cliente e não só para agradar a si mesmo. Família, quem nunca caiu nesse erro aí de produzir para si um vídeo que gosta, do jeito que gosta, a foto que gosta, do jeito que gosta, através do seu gosto e não necessariamente focado e pensando em gerar resultado para o cliente. E não a gosto do cliente, e não alinhado com as expectativas do cliente, e não alinhado com o posicionamento e os atributos da marca do cliente, a marca que você está atendendo, muitas vezes sempre focado, mas muitas vezes focado no nosso gosto. Eu gosto assim, eu prefiro assim, quem entende de vídeo sou eu, então eu vou fazer desse jeito. Eu perdi muito tempo com isso. Eu errei muito nisso e provavelmente você ainda erra nisso também, achando que a sua linguagem, a sua forma de fazer, o seu estilo, que você sabe muito mais sobre o vídeo, do que o cliente. Família, você sabe mais sobre vídeo do que o cliente. Isso eu concordo. Mas o cliente, ele sabe mais da marca dele do que você. E ele sabe mais do que ele quer do que você sabe.
Então, o nosso trabalho é ouvir esse cliente, alinhar expectativas com esse cliente, para unir o nosso estilo, a nossa forma de fazer, com os atributos dessa marca e com as expectativas desse cliente, para a gente entregar algo que agrade, para a gente entregar algo coerente. Não adianta agradar a gente mesmo. A gente tem que agradar o cliente. Cliente satisfeito é cliente que volta. Cliente satisfeito é cliente que fica com você por uma década. Cliente satisfeito é cliente que te recomenda. O que a gente precisa é fazer com que os clientes estejam satisfeitos. Muitas vezes, mesmo se isso for ao nosso desagrado no sentido da entrega final, de como ela se finalizou. Poxa, eu gostei muito mais da V1, o cliente aprovou a V3 aqui, que está descaracterizada em relação ao que eu acreditava. Ele gostou? Ele está satisfeito? Isso vai gerar resultado para o negócio dele? Tá feito, sua missão está cumprida, era isso que você precisava fazer. Você vai aprendendo, e isso é uma desconstrução, tá, família? Isso é foda para quem tem essa linha mais criativa e mais artística. Eu, de fato, perdi muito tempo com isso, bati muita cabeça com isso, e atualmente com o meu time na produtora, constantemente isso é uma pauta, então... porque senão a gente se perde nisso e acha que a gente sabe tudo, a gente é o sabichão, a gente é o fodão e a nossa entrega e o cliente não sabe de porra nenhuma, quem entende de vídeo sou eu e a gente fica perdendo tempo entregando uma parada que não agrada. Tem que agradar os dois, você tem que alinhar, unir o seu estilo, a sua forma, a sua criatividade com as expectativas do cliente, chegar nesse consenso, chegar nessa equidade, chegar nesse equilíbrio, chegar no que o cliente precisa, de fato, ter em mãos. É muito sobre expectativas alinhadas. E aí no mercado a gente vai encarar clientes com maior e menor nível de consciência em relação ao que querem. Você vai ter clientes mais evoluídos, mais desenvolvidos, marcas maiores, clientes maiores que já sabem muito bem o que querem, têm os atributos da marca dele muito bem definidos, eles vão saber pedir melhor, vão saber te orientar melhor. E você vai ter clientes com baixo nível de consciência que pouco sabem o que querem, vão precisar que você seja consultivo, que você os direcione. A gente vai falar sobre tudo isso, mas foca nisso, assim, foca no cliente, não só no seu próprio gosto pessoal, é sobre alinhar a sua forma de fazer com quem importa e com as expectativas de quem importa, gerando resultado para quem precisa ser gerado. Esse é o jogo, família. Esse é o jogo. Você não está no mercado para fazer vídeo para você. A gente está no mercado como fornecedores. É arte, mas é negócio. Somos nessa cadeia, na indústria audiovisual, nós somos fornecedores. Então, nós precisamos fornecer serviço e fornecer resultado para os nossos clientes. O profissional, ele se torna uma solução para o mercado. Quando você se torna um profissional, quando você se posiciona como profissional, quando você carrega todos os atributos e características de um profissional, você é uma solução para o mercado. O amador, ele não é uma solução. O amador, ele é um problema. Ele fica lá parado, esperando que alguém o descubra, que alguém o conheça, que alguém o reconheça, que alguém o valorize. Ele espera ser descoberto. O profissional, ele sabe o valor que tem, ele se posiciona de maneira coerente com isso e ele entrega valor, de fato, para o mercado. Ele se torna uma solução. E aí tem um mito que todos nós caímos em algum momento na nossa vida, que é o fazer por amor, né? E vamos lá, família, a gente tem que ter muito zelo ao falar sobre isso. A gente tem que se apaixonar pelo que a gente faz, ser apaixonado pelo que a gente faz, né? Viver o que a gente faz intensamente. Essa porra é nosso trampo, brother, mas é a nossa vida. É o nosso trabalho, mas é a nossa vida. Eu durmo e acordo pensando nisso, em como a Sandy pode ser mais, em como a Sandy pode ser melhor, em como ela pode agregar mais valor para o mercado. A gente tem que se apaixonar pelo que a gente faz, só que acima de tudo a gente tem que se apaixonar pelo jogo, a gente tem que se apaixonar pela nossa empresa, a gente tem que se apaixonar pela nossa carreira, e não só por um nicho específico. Eu sou apaixonado pelo evento, eu sou apaixonado pela moda. Não, eu sou apaixonado pela minha carreira. Você tem que ser apaixonado pela sua carreira, pelo seu progresso, pela sua evolução, pelo seu crescimento. É por isso que você precisa ser apaixonado. Mas só a paixão, só essa paixão, e muita gente entra no audiovisual por paixão e acha que isso é suficiente. Por que você quer ser do audiovisual? Porque eu sou apaixonado por vídeo. Por que você quer ser fotógrafo? Porque eu sou apaixonado pela poesia e de escrever
porque eu sou apaixonado pela poesia de escrever com a luz, desenhar com a luz. Eu amo a fotografia. Tudo bem, que bom que você ama. Mas isso não é o suficiente. Fazer por amor não paga as contas. O profissional precisa ter um modelo de negócio sustentável. É arte. Sustentável é arte, mas é negócio. Então, a minha recomendação, a minha visão, a minha direção e o que eu aprendi na vida é: apaixone-se pelo que você faz. Seja apaixonado pelo que você faz. Seja apaixonado pelo jogo. Seja apaixonado pela sua empresa, pela sua carreira, pelos relacionamentos, por tudo que envolve o jogo, por tudo que envolve o negócio, por tudo que envolve a sua profissão, e não só por um nicho, por uma forma de fazer, por uma única coisa, nesse sentido de se apaixonar por um produto. Não se apaixone pelo seu produto, se apaixone pelo jogo. É uma visão mais holística, mais ampla. Se você ficar apaixonado por uma coisa só, todo o restante vai te desagradar. E muitas vezes a gente vai fazer coisas que a gente quer fazer, que a gente gosta de fazer, que a gente ama fazer. A gente vai estar em projetos que a gente quer, que a gente gosta, que a gente ama, e a gente vai estar em projetos muitas vezes envolvidos que a gente não quer, que a gente não gosta, que a gente não ama, e a gente vai estar tarefas ao longo do nosso dia que compõem a nossa agenda, umas que a gente ama fazer, tem toda a motivação e inspiração do mundo para fazer, outras que a gente tem que fazer, outras que a gente simplesmente tem que fazer. O segredo é equilibrar. O segredo é equilibrar essa paixão com estratégia. Fazer o que ama, mas ter essa estratégia, ter esse plano de crescimento e se apaixonar de maneira mais ampla, se apaixonar pelo jogo. Porque senão, família, sabe qual é a real? Vira um hobby. Se você só ama fazer e faz pela arte, né? Faz por você e não pelo cliente, não se posiciona no mercado, não aprende a vender, não se torna um profissional, cá entre nós, o que você tem é um hobby, não é um negócio, não é uma profissão. Isso não pode ser um hobby, porque hobby não paga conta, brother. Muita gente se posiciona. O amador, ele se posiciona muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes por negligência, ele se posiciona como se estivesse fazendo um hobby. Mas, na verdade, isso é um negócio. E essa é a diferença. Um negócio, ele pede, ele exige, ele requer, ele precisa de estrutura. E os profissionais tratam isso que amam como um empreendimento. A minha paixão já virou meu empreendimento. A minha vida, a minha carreira, a minha profissão, a minha produtora é meu empreendimento. Eu quero que isso cresça, evolua, progrida, performe, entregue mais resultados, gere mais valor e receba mais valor. E seja cada vez mais e melhor remunerado e valorizado no mercado. É assim que eu trato a minha vida, assim que eu trato a minha carreira, assim que eu trato a minha produtora e assim que eu quero que você trate a sua também. Vamos de exercício prático. Ao final de cada aula eu vou trazer sempre um exercício prático para você. Vamos para o nosso primeiro exercício, módulo 1. Aula 1, o que separa um amador de um profissional do audiovisual, a hora de setar a nossa mentalidade. Vamos para o exercício prático. Se faça essas perguntas, família. Se pergunte, se questione em relação a isso. Responda para você mesmo, tá? Responda para você mesmo. Pega um Notion aí, pega um bloquinho de notas, pega um papel e uma caneta e responda para você mesmo. Cara, eu tenho uma oferta clara ou eu ainda faço de tudo um pouco? Sim ou não? Beleza. Eu tenho um modelo de precificação estruturado ou eu cobro aleatoriamente? Responda de forma sucinta, assim, básica, mentaliza aí. Você tem um modelo de precificação estruturado ou cobra aleatoriamente? Sim ou não? Eu tenho consistência no mercado em relação a vendas, em relação à frequência, em relação à previsibilidade de receita e de entrada de clientes? Ou você depende da sorte para conseguir clientes? Como é que está a sua realidade hoje em relação às vendas? Você investe seu tempo aprendendo sobre técnica, aprendendo sobre negócios e vendas ou só sobre técnicas? Você investe seu tempo aprendendo, pergunte para você mesmo, eu invisto meu tempo aprendendo sobre negócios e vendas ou só sobre técnica? Como é que está alocado o seu tempo hoje? É o dia inteiro vendo tutorial, equipamento novo
e como fazer um vídeo com uma transição atualizada, como fazer tal color. Como é que você está em relação a isso hoje? Ou você estuda vendas, você estuda negócios? Quanto tempo do seu tempo? Dá uma olhada na sua agenda. Quanto tempo do seu tempo está distribuído? De que forma está distribuído? Quantos por cento do seu tempo você aloca para estudar business, para ler, para ouvir, para assistir sobre negócio? Assim como você está fazendo aqui agora. Aqui você está alocando o seu tempo para aprender sobre negócio. Excelente. Mas proporcionalmente na sua agenda, como é que está distribuído isso? No final das contas, você vai chegar numa resposta. E aí? Responde mais essa. Você trata o seu trabalho como um negócio ou como um hobby? Hoje está mais para negócio ou mais para hobby? Hoje está mais amador ou hoje está mais profissional? Se provoque em relação a essas perguntas. Seja honesto com você mesmo. Responda de forma sincera. Você tem um momento e um lugar para você fazer isso. É aqui e é agora. Não deixa para fazer depois. Não se questione isso depois. Não deixe para tratar e para cuidar disso depois. Para evoluir nesses pontos depois. É agora. O Marco Zero é um ponto de virada para você. Eu quero que o Marco Zero represente isso na sua jornada, na sua vida, na sua carreira, na sua profissão. A partir de agora, no Marco Zero, você vai levar a sério os exercícios práticos, você vai se responder com sinceridade, você vai reconhecer as suas fragilidades e os seus erros que todos nós temos na nossa jornada, na nossa caminhada. Você vai reconhecer as suas e a partir do momento que você reconhecer essas fragilidades, você ganha autonomia sobre elas para que você possa mudá-las, para que você possa mudar esses resultados, para que você possa de fato se responsabilizar. A partir do momento que você se autorresponsabiliza pelos problemas que você mesmo gerou a partir da sua conduta, do seu comportamento, você toma posse desse problema e se inicia a mudança, se inicia a transformação, se inicia a resolução desses problemas. Se você não o reconhece, se você não os reconhece, se você não assume os problemas como um problema, de fato você vai continuar carregando esse problema para o resto da sua caminhada, para o resto da sua vida. Reconheça os problemas. Se questione, se pergunte, se provoque, extraia essas respostas. Família, primeira aula do módulo 1 entregue, o que separa um amador de um profissional no audiovisual. Agora você já está com isso pré-setado aí na sua mentalidade e agora a gente vai evoluir para como desenvolver uma mentalidade empreendedora. Próxima aula, como desenvolver uma mentalidade empreendedora. Vamos nessa.